Um dos aspectos mais complexos para o piloto ao planejar uma missão é a incursão em território hostil, quando deve ser levada em consideração a detecção dos radares inimigos, os sistemas de defesa antiaérea, o cálculo do combustível, o tempo de voo, o ponto de lançamento do armamento e a integração com as demais aeronaves em suas missões. Hoje, o canal Aviação Militar comentará como é realizado o planejamento de uma missão aérea, utilizando um programa especialmente desenvolvido para essa complexa atividade. Se você tem curiosidade de saber como é possível planejar com a eficiência necessária e conhecer a ferramenta desenvolvida pela Força Aérea Brasileira, assista a esse conteúdo até o final. Esse vídeo é de média complexidade e possui conhecimentos específicos sobre aviação militar, aproveitando a minha experiência de piloto da reserva da Força Aérea Brasileira. Não se esqueçam de curtir nosso vídeo e se inscreverem em nosso canal. Fazendo isso, estarão contribuindo para a produção de mais conteúdo sobre o poder aeroespacial. Nos episódios anteriores do canal, conhecemos como são realizados os planejamentos no nível operacional de um comando conjunto de um teatro de operações. Depois compreendemos como é realizado um planejamento de operações aéreas, culminando com um complexo exemplo prático, quando mostramos a campanha aérea da Guerra do Golfo. E quando o piloto recebe a ordem para realizar sua missão? Como ele traça os mapas, escolhe os perfis de voo, calcula o combustível necessário, seleciona as rotas para fugir das ameaças e interage com as demais aeronaves em incursão no território inimigo. Antigamente, os pilotos, ao receberem suas missões, necessitavam traçar mapas com canetas coloridas, escolhendo rotas, calculando manualmente os tempos de voo, consumo de combustível, as proas a serem seguidas em função da declinação magnética, obstáculos e posições inimigas conhecidas, o que demandava um esforço hercúleo por parte dos pilotos da formação. Agora, imagine que após 3 horas de trabalho calculando e traçando as rotas e informações necessárias, chegasse um novo dado que forçasse uma simples modificação de um ponto no caminho. Todo o cálculo de tempo para o objetivo e consumo de combustível seria modificado no mapa, forçando praticamente a reiniciar todo o trabalho. Infelizmente, eu passei por isso muitas vezes, quando planejava missões de ataque nos anos 90 e sonhava com um dia em que essa tarefa fosse simplificada. Diante dessa necessidade operacional e com o advindo de ferramentas computacionais, a FAB, por meio do Instituto de Estudos Avançados, desenvolveu um software chamado Aerograph, que é utilizado para a visualização de cenários operacionais militares, tanto em 2D como 3D, podendo ler cartas aeronáuticas, mapas diversos, imagens de satélites, modelos de elevação do terreno, leitura de dados georreferenciados, entre outros recursos. A sua arquitetura permite ser configurada de forma personalizada, conforme as necessidades de cada usuário. Os principais módulos da Aerograph são o PMA e o PDA, os quais veremos a seguir. O módulo Planejador de Missões Aéreas foi desenvolvido para uso nos esquadrões operacionais, com pequenas variações para se adequar às diferentes aviações e missões realizadas, seja de caça, reconhecimento, transporte, patrulha ou outras específicas. Ele permite ao piloto traçar uma rota sobre um cenário, calculando automaticamente o tempo, combustível, direções, além de visualizar a navegação em 2D ou 3D, imprimindo o planejamento realizado para ser levado em voo. Esses dados do planejamento podem também abastecer os computadores da aeronave ou plataformas específicas de planejamento dos aviões. Outro grande recurso permite que a junção de todos os planejamentos seja realizada para verificar cruzamentos em voo ou pontos de conflito na navegação. Conforme vimos em outro episódio do canal, quando temos uma missão aérea composta, voando em pacotes com mais de 50 aeronaves, o desconflito no tempo e no terreno e a coordenação necessária que o comandante da missão precisa executar seria uma tarefa muito difícil sem esse recurso. Além disso,
Os voos realizados podem ser reconstituídos na plataforma do PMA, servindo como excelente ferramenta para debriefing das missões, quando podem ser verificadas as diferentes missões cumpridas e os lançamentos dos mísseis, validando os resultados, o chamado Shot Validation, por exemplo. Durante alguns exercícios da FAB, inclusive os internacionais como a Cruzex, costuma-se ativar uma célula de Shot Validation, utilizando a ferramenta PMA, que lê os dados dos sistemas de missão das aeronaves. Essa é uma atividade que melhora consideravelmente o treinamento, e que o Brasil é um dos poucos países que possuem essa capacidade. Alguns países que vinham realizar missões na Cruzex utilizavam sistemas similares de planejamento. Muitos deles utilizavam o Falcon View, uma ferramenta para planejamento similar, e que facilitava o cálculo da navegação, mas não possuía todos os recursos que o PMA possui. Era unanimidade o espanto e surpresa entre os estrangeiros quando estes percebiam a praticidade e funcionalidades excepcionais do PMA. O PMA é utilizado nas manobras de treinamento que a Força Aérea faz, também utilizado em exercícios com a participação de outros países, e nesses casos o PMA funciona bastante como uma ferramenta de integração. Então é possível que os voos de várias aeronaves, os planejamentos de várias aeronaves sejam visualizados juntos de uma única vez, para que possa ser feito, de repente, verificar se está havendo algum conflito, né? E posteriormente ele é bastante utilizado no debriefing, né, para verificar como de fato foi aquele treinamento. Até mesmo a Esquadrilha da Fumaça utiliza o PMA para reconstituir os voos e aperfeiçoar as suas demonstrações. Outro módulo que o aerográfico possui é o Planejador de Defesa Aérea, permitindo ao usuário posicionar os meios de defesa aérea disponíveis, tais como radares, artilharia antiaérea e aeronaves de alerta de defesa aérea. O resultado é a exibição de linhas de defesa, regiões de cobertura radar e regiões de vulnerabilidade, baseados no posicionamento dos meios de detecção, levando-se em consideração características dos emissores e obstáculos em função da elevação do terreno. Com isso, pode-se planejar uma rota fugindo das ameaças do inimigo, ou planejar um melhor posicionamento dos meios de defesa para a proteção das áreas a serem defendidas, bem como pontos em que seja necessária a colocação de um radar móvel ou aeronave de alarme aéreo antecipado. Segundo informações do portal da FAB, o IAV está trabalhando na evolução do aerográfico para o novo módulo. O SMA, Simulador de Missões Aeroespaciais, permitirá a simulação de cenários com o uso de inteligência artificial, baseado nas aeronaves, armamentos e comportamentos definidos pelo usuário. A junção dos requisitos operacionais da FAB, presentes no aerográfico, com a excelência do suporte e desenvolvimento do Instituto de Estudos Avançados, faz com que esse sistema seja vital para o planejamento do emprego do poder aeroespacial brasileiro. Chegamos ao final de mais um conteúdo. Contamos com sua curtida e inscrição. Obrigado e até o próximo vídeo.